Eu tinha só 15 anos. 15. Hoje eu olho para trás e me pergunto: como é que eu fui parar naquela situação? Como é que minha vida saiu do eixo daquele jeito? Mas a verdade é que naquela época, eu achava que sabia de tudo. Me senti adulta, forte, dona de mim. Mal sabia o que vinha pela frente. Tudo começou com ele, o homem mais velho, bem mais velho. Eu o conheci numa lanchonete que eu frequentava depois da escola. Ele sempre ia lá, com o mesmo sorriso, as mesmas piadinhas. No começo era só conversa boba, sabe? Coisa de: oi, tudo bem? Como foi a aula? Você gosta de música? Eu me senti especial, bonita. Desseada, eu sabia que tinha uma diferença de idade, claro. Mas eu achava que era só um detalhe. Ele tinha um jeito seguro de falar, dirigia um carro bonito. E eu me senti a garota mais sortuda do mundo. Por ter chamado a atenção dele, as coisas foram ficando mais sérias, mais rápidas do que eu podia entender. As mensagens dele eram cada vez mais frequentes. Me esperava na saída da escola, me levava para dar voltas de carro. E quando aconteceu, bom, eu não tinha nem noção do tamanho da encrenca que estava me metendo. Eu descobri a gravidez com atraso de quase 2 meses. Na hora que vi o resultado positivo, meu mundo girou. Eu fiquei parada, olhando para aquele papelzinho, tremendo, com vontade de chorar, mas ao mesmo tempo com uma pontinha de esperança. Ele vai me ajudar, ele vai ficar do meu lado. Vai ser difícil, mas a gente vai dar um jeito. Como eu fui ingênua quando contei para ele, a reação foi como um soco no estômago. Ele ficou pálido, me olhou com aquele olhar que eu nunca vou esquecer. Não disse quase nada, só perguntou: você tem certeza? Eu só consegui balançar a cabeça. E aí ele disse a pior frase que eu poderia ouvir: isso não pode acontecer. Eu preciso ir embora daqui. 2 dias depois, ele sumiu, mudou cidade, mudou de número, bloqueou minhas redes sociais, nunca mais atendeu uma ligação minha. Eu fiquei sozinha, apavorada. Segurei o segredo o máximo que pude, mas o corpo não mentia. Minha barriga começou a aparecer. E aí veio o momento que eu mais temia: contar para os meus pais. Foi numa noite fria, um domingo. Lembro como se fosse ontem. A chuva batendo forte nas janelas. Meu pai assistindo TV. Minha mãe lavando a louça. Eu sentei na ponta do sofá e, com a voz tremendo, soltei: mãe, pai, eu estou grávida. O silêncio que veio depois foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Minha mãe deixou o prato cair no chão. Meu pai levantou, com uma fúria. Nos olhos que eu nunca tinha visto, vieram os xingamentos, as acusações, as perguntas: quem é o pai? Que vergonha é essa? Você quer acabar com a nossa vida? Saí grávida aos 15 anos? E, o pior, quando perceberam que eu não tinha para onde correr, veio a decisão que mudou tudo. Eles me mandaram embora. Simples assim, no meio daquela tempestade, com uma mochila nas costas e a alma em pedaços. Eu andava pela rua, encharcada, tremendo de frio e com um medo que parecia rasgar meu peito. Não sabia para onde ir. Não tinha ninguém. Só conseguia pensar: que eu vou fazer agora? Foi quando eu vi aquele carro preto se aproximando devagar. O vidro começou a baixar, e de dentro saiu a voz de um homem. Uma voz grave, mas gentil. Ei, está tudo bem com você? Eu respirei fundo, com lágrimas escorrendo, e respondi, com toda a dor que eu carregava naquele momento: não, não está. Eu não tenho para onde ir. Naquele momento, quando ele perguntou se eu estava bem, tudo o que eu consegui fazer foi balançar a cabeça, chorando como uma criança perdida, e eu era só que com um peso no ventre e outro na alma. Ele desceu do carro, abriu a porta do carona e me fez um gesto com a mão. Vem, entra, não dá para te deixar aqui, nessa chuva. Eu hesitei por uns segundos. Claro que hesitei. Era um estranho, mas sabe quando o desespero fala mais alto? Eu não tinha para onde ir. E pior, dentro de mim, meu bebê também não tinha. Me sentei no banco, molhando tudo. E ele ligou o aquecedor do carro. Aquele calor me deu uma tontura. Era como se meu corpo inteiro tivesse colapsado de alívio e cansaço no caminho.
Ele tentou puxar assunto. Perguntou meu nome, minha idade, o que tinha acontecido. Eu mal conseguia falar. Só soltei algumas palavras emboladas. News, pais, me expulsaram. Grávida, não tenho ninguém. Ele me olhou de canto de olho, suspirou e disse com uma voz baixa: Você teve um dia difícil, hein? Nem respondi. Quando o carro parou, eu percebi que estávamos numa casa grande, sabe aquelas com varanda, cortinas claras e cheiro de café fresco? Ele desligou o motor, me ajudou a sair e antes de abrir a porta avisou: Minha esposa tá lá dentro, só para você saber, mas fica tranquila, a gente vai dar um jeito. Eu só assenti, sentindo o medo, a vergonha e uma pontinha de esperança me misturando por dentro, quando entramos. A cena parecia de filme. A mesa da cozinha estava posta. Pão caseiro, geleias, uma toalha, xadrez. E uma mulher de cabelo castanho claro, com um sorriso de canto, preparando o café. Ela olhou para mim, de cima a baixo, depois olhou para ele. Com aquela expressão de o que está acontecendo, ele explicou tudo de uma vez. Como eu sei tirar aquilo do peito logo? Amor, eu encontrei ela na rua, nessa chuva. A menina tá grávida, e os pais colocaram ela para fora de casa. A mulher deu um passo na minha direção, me encarou e de repente me abraçou, simples assim. Um abraço que eu não esperava e que me fez desabar de vez. Eu chorei, como nunca tinha chorado. Depois que eu me acalmei um pouco, eles me sentaram na mesa. Me deram um prato com pão e manteiga. E enquanto eu comia, com as mãos trêmulas, veio a conversa que mudaria tudo. Escuta, a gente tem uma proposta para você. Ela começou olhando nos meus olhos, meu coração acelerou. Você pode morar aqui, ter um quarto, comida, médico, tudo o que precisar para sua gravidez. Eu fiquei sem ar, tentando entender onde aquilo ia parar. Mas tem uma condição, ela continuou, respirando fundo. O silêncio ficou pesado. Nós queremos o bebê. Eu quase deixei o pão cair das mãos. O quê? Perguntei, sem acreditar. Ela sentiu com calma, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Não podemos ter filhos. Já tentamos de tudo. E, bom, você tá numa situação difícil. A gente cuidaria de você. Mas o bebê seria nosso filho. Eu tremia. Senti o estômago embrulhar. Minha cabeça girava. Como assim? Entregar meu filho? Mas onde eu ia morar? Como eu ia sobreviver sozinha na rua? Eu tinha só 15 anos, não tinha dinheiro, não tinha estudo, não tinha ninguém. Eles me deixaram pensar por algumas horas. Me deram um banho quente, me arrumaram roupas secas, e enquanto eu deitava naquela cama macia, a realidade foi me esmagando. O que eu podia fazer? Quando amanheceu, com os olhos inchados de tanto chorar, eu disse o que eles queriam ouvir. Tá bom, eu aceito. Mas, por dentro, eu sentia que alguma coisa em mim tinha morrido naquele dia. Você já passou por uma situação difícil e precisou lutar? Comente aqui sua história. Os meses seguintes foram um borrão de emoções confusas. Eles realmente cumpriram o que prometeram, me deram tudo. Roupas, comida, consultas médicas, até um quartinho só para mim. Mas cada ultrassom, cada vez que eu sentia o bebê mexer, vinha aquela dor no peito. Uma dor que eu fingia não sentir. Eles agiam como se já fossem os pais dele. A cada consulta, a esposa dele segurava minha mão. Mas não era por mim. Era por ele. O bebê escolheu o nome antes mesmo de eu ter coragem de pensar nisso. Pintou o quarto, comprou o berço, escolheu as roupinhas. Eu e ali, como um ventre ambulante, como uma barriga que caminhava pela casa. Tinha dias que eu queria fugir. Outros dias, eu só queria que tudo acabasse logo. O parto foi um turbilhão, dor, gritos. E no final, quando ouvi o choro dele, meu coração se partiu de um jeito que eu nunca tinha sentido. Foi como se arrancassem um pedaço da minha alma, com as mãos. Mas eu não tive nem tempo de segurar ele por muito tempo. Logo vieram, pegaram ele e saíram da sala, com um sorriso no rosto, como se fosse o melhor dia da vida deles. E talvez fosse para eles. Para mim, foi o começo de um luto que eu nunca superei. Nos dias seguintes, eu ficava no meu quarto, ouvindo os passos pela casa, os risos,
o barulho de mamadeira, o choro dele de madrugada. Meu peito doía, latejava. Meu corpo pedia por ele, mas eu não podia fazer nada. Até que, semanas depois, vi a nova proposta. Olha, a esposa dele disse numa tarde, me chamando na sala. A gente estava conversando e achamos que você podia continuar aqui, mas trabalhando como babá. Eu congelei. Babá? Perguntei, quase sem voz. Ela assentiu, com um sorriso doce, como se estivesse me oferecendo um presente. Já que você conhece ele desde o começo. Seria perfeito. E, assim, você tem um lugar para ficar, um salário e continua por perto. Por perto, Mosland. Era isso. Eu aceitei. De novo. Por medo, por falta de opção, por covardia, talvez. Comecei a cuidar dele, dia e noite. Trocar fraldas da mamadeira. Fazer ele dormir no colo. E, quando ninguém via, eu beijava a testa dele, com um amor que me sufocava por dentro. O tempo passou e o bebê virou menino, né? Um menino lindo, inteligente, mas com o tempo também virou cruel. Ele cresceu me vendo como a babá, nada mais, não sabia da verdade, claro que não. E, talvez por isso, começou a me tratar como alguém descartável, inferior, zombava de mim na frente dos coleguinhas. Fazia piada, às vezes jogava comida no chão só para eu limpar. E quando eu o chamava atenção, ele ria na minha cara. Eu chorava escondida, noite após noite, me perguntando até quando eu ia aguentar aquilo, até quando eu ia olhar para ele e fingir que não doía. 8Q, veio o dia que mudou tudo. Ele tinha acabado de fazer 12 anos. E num desses surtos de mau humor, durante o café da manhã, me chamou de empregadinha inútil na frente de todo mundo. A esposa dele ficou vermelha de vergonha. Tentou disfarçar, mas eu travei. Saí correndo. Fui pro quintal e chorei, como há muito tempo não chorava. Mas o destino gosta de pregar peças. Naquele mesmo dia, ele encontrou uma caixa antiga, com fotos, papéis e uma carta. A carta que eu tinha escrito no dia que pari ele e que guardei escondida num canto do meu antigo armário. Quando ele leu, quando ele viu meu nome e Edeira e as palavras que eu tinha derramado naquela folha. AMARELA ... A bomba explodiu. Ele veio até mim, com os olhos arregalados, a respiração ofegante, e só disse: é verdade, eu sou seu filho. E naquele instante, tudo parou. O chão sumiu, o ar sumiu, e a única coisa que eu consegui fazer foi olhar para ele, com os olhos cheios de lágrimas, e dizer: sim, meu filho, é verdade. Na hora, ele ficou me olhando, parado, como se o mundo dele tivesse desmoronado ali, na minha frente. O garotinho arrogante, mimado, que até minutos antes me chamava de empregadinha inútil, agora estava com o rosto pálido, óslabe, tremendo. E os olhos, meu Deus, os olhos dele eram iguais aos meus. Como é que eu nunca tinha percebido isso antes? Ele gaguejou, deu um passo para trás, e com a voz falha, soltou: não, não opodia. Você está mentindo. Isso é mentira. E saiu correndo pela casa, tropeçando nos móveis, derrubando tudo pelo caminho. Eu fui atrás, claro que fui, gritando o nome dele, mas ele não queria me ouvir. Subiu as escadas, bateu a porta do quarto e trancou. Fiquei ali, de joelhos no corredor, chorando, com as mãos no rosto, sem saber o que fazer. Minutos depois, ouvi o grito da esposa dele. Lá de baixo, o que está acontecendo? Por que ele está assim? E o que você fez? Eu desci, tentando controlar a respiração, com o rosto inchado. Mas ela já veio para cima de mim, me imperando, me acusando, com os olhos cheios de raiva. Foi você, né? Você contou. Por que agora? Por que estragar tudo? Ela tremia. Parecia fora desse o marido de lá. Ele entrou, logo depois, tentando entender o que estava acontecendo. Mas quando ela começou a gritar, ele também explodiu. Você ficou maluca. Por que fez isso agora? Depois de tudo que a gente te deu, eu ouvi aquilo, e a revolta, que há anos estava guardada dentro de mim, começou a ferver. Tudo que vocês me deram, eu gritei, com a voz embargada, o peito queimando.
Vocês compraram meu silêncio. Vocês compraram meu filho. E agora, vocês querem que eu continue fingindo? Fingindo que não dói? Fingindo que eu sou só a babá? Os dois me olharam, em choque. Foi a primeira vez que eu vi o medo nos olhos deles. Subi correndo, bati na porta do quarto dele e disse: Por favor, me escuta. Eu preciso te contar tudo. Você merece saber a verdade. Toda ela. Houve um silêncio longo, doloroso. E então, devagarzinho, ouvi a chave girar. Quando ele abriu a porta, o rosto dele estava coberto de lágrimas. Então conta, ele disse, com a voz baixa, quase sussurrada. Conta tudo. Me sentei no chão, na frente dele, e contei como conheci o pai biológico dele, como fui enganada, como fui expulsa de casa, como fui acolhida ali, como aceitei aquela proposta terrível, por puro medo, por desespero, como me obriguei a viver anos engolindo o choro, fingindo, amando ele, em silêncio, enquanto via ele me tratar como lixo. Ele ouvia, quieto, mas as lágrimas escorriam, uma atrás da outra. Quando terminei, ele não disse nada, só ficou me olhando, com um olhar que eu nunca tinha visto antes, um olhar de confusão, de raiva, de tristeza e, talvez, só talvez, um pouquinho de compreensão. E eu me senti, pela primeira vez, leve, não porque a dor passou, longe disso, mas porque, finalmente, a verdade estava ali, entre a gente nua, crua, sem máscaras. Eu sabia que dali pra frente nada mais seria como antes. Mas, sabe de uma coisa? Talvez isso fosse o começo de alguma coisa nova, mesmo que eu ainda não soubesse o que. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe para inspirar mais pessoas. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto, revivendo cada palavra que tinha dito, cada lágrima que ele derramou, cada expressão de choque no rosto deles. Meu coração estava uma mistura de medo e alívio. Eu sabia que a tempestade de verdade ainda estava por vir. No dia seguinte, a casa parecia um campo de guerra, mas em silêncio. Sabe aquele silêncio que machuca o ouvido? Que sufoca, que pesa? Ninguém se falava, e a esposa dele mal olhava para minha cara. Andava pela casa, feito um fantasma, com os olhos inchados, os lábios apertados, como se tivesse prestes a explodir o marido dela. Fingia que estava tudo normal, mas eu via no jeito dele andar, no olhar de canto, que ele estava com medo de tudo desmoronar. E meu filho, meu menino, passou o dia inteiro trancado no quarto. Não quis descer para comer. Não quis abrir a porta. Não quis falar comigo cada vez que eu me aproximava. Só ouvia me deixa em paz. E eu respeitei naquele momento, e eu sabia que ele precisava de tempo, espaço, mas meu coração de mãe, como doia. Era como se tivesse um buraco dentro de mim. No final da tarde, enquanto eu lavava a louça, ouvi a voz dele lá de cima, fraca, baixa, mas clara. Eu quero falar com ela. Meu coração disparou. Larguei tudo, sequei as mãos, na roupa, mesmo, e subi as escadas quase tropeçando. Quando entrei, ele estava sentado na cama, com os olhos vermelhos, o cabelo todo bagunçado. E a carta que ele tinha encontrado, aberta ao lado dele. Ele olhou para mim e disse: Você me odeia? Aquilo me cortou por dentro. Não, como eu poderia? Respondi na mesma hora, me ajoelhando na frente dele: Eu te amo. Desde o primeiro segundo. Desde antes de você nascer. Ele respirou fundo, passando as mãos pelo rosto, tentando segurar o choro. Então, por que você me deixou aqui? Por que não ficou comigo, como mãe? E foi aí que eu desabei de vez. Contei tudo, mais uma vez. Mas, dessa vez, com cada detalhe. Fale do medo, da chuva, naquela noite, da proposta, do desespero, da culpa que me consumia todos os dias, de como eu me obrigava a sorrir para ele, enquanto morria um pouco por dentro. Toda vez que ele me chamava de babá, ele me ouviu, calado, sem interromper. Quando terminei, ele ficou olhando para o chão e disse: Eu sempre achei que tinha algo errado, sempre senti uma coisa estranha. Como eu sei?
sei lá, como se você gostasse de mim de um jeito diferente das outras babás que eu via nas casas dos meus amigos. Sorri, entre lágrimas, porque você é meu filho, meu menino. Ele me olhou e pela primeira vez, depois de tanto tempo, se aproximou, me abraçou, com força. Eu chorei. Chorei como há anos não chorava. E ele também. Foi um abraço longo, daqueles que curam um pedaço da alma, mas que também deixam cicatrizes. Quando a gente se soltou, ele disse: "E agora? O que vai acontecer?" Suspirei, olhando pela janela, sabendo que, dali para frente, a nossa vida nunca mais seria a mesma. Agora, a gente vai ter que enfrentar o mundo juntos. Mas no fundo, eu sabia que enfrentar o mundo era só o começo. O verdadeiro confronto ia começar. Dentro daquela casa, na manhã seguinte, o clima ficou ainda mais pesado e a esposa dele. Ela não me dirigia a palavra, nem um bom dia. Nem, só andava de um lado para o outro, arrumando coisas que nem precisavam ser arrumadas, abrindo e fechando portas com força, como se quisesse me provocar, me lembrar, o tempo todo, de quem mandava ali. Oh, marido, fingindo uma calma que claramente não sentia. Meu filho, bem, ele ficou mais quieto ainda. Não descia para as refeições. Não ligava a TV, só ficava no quarto. Com a porta trancada, eu sabia que ele estava digerindo tudo. E eu só queria proteger ele, como sempre quis. No fim da tarde, ela me chamou. A esposa na varanda, eu já sabia o que vinha. Ela cruzou os braços, me olhou de cima, com aquele olhar que misturava ódio e medo, e disse: "Isso precisa parar. Você, essa história, essa confusão, você está acabando com a nossa família." Tive vontade de rir, mas me segurei. "Família?" perguntei, com a voz baixa, sentindo a revolta crescer no peito. "Essa família que foi construída em cima de uma mentira?" Em cima da minha dor, ela se aproximou, com os olhos faiscando. "Você aceitou. Ninguém te obrigou a ficar. Você teve tudo aqui, mais do que merecia." "E ele?" perguntei, apontando na direção do quarto dele. "El Tamba merecia viver uma vida inteira sem saber quem é, sem saber de onde veio." Ela ficou sem resposta por um segundo, mas logo voltou à carga. "Você acha que vai conseguir o que com isso? Que ele vai te chamar de mãe? Que vai te amar de uma hora para outra? Você é só a babá. Sempre foi. Sempre será." Essas palavras me rasgaram. Senti uma vontade absurda de gritar, de quebrar tudo, mas me contive. "Eu não quero tirar ele de vocês." Eu disse, com a voz trêmula, mas firme. "Eu só quero que ele saiba a verdade. Que ele tenha o direito de escolher, o direito de sentir, o direito de ser quem ele realmente é." Ela riu, uma risada amarga, seca. "E você acha que ele vai escolher você?" Depois de tudo, engoli-me seco, sem responder, naquela noite. Enquanto eu deitava na minha cama, ouvi um barulho vindo do corredor. Quando levantei, encontrei ele, meu filho, encostado na porta do meu quarto. Ele parecia menor, mais frágil, com os ombros caídos. "Posso dormir aqui?" ele perguntou, com a voz embargada. Meu coração quase parou. "Claro, vem." Ele deitou, encostou a cabeça no meu colo, como quando era pequeno, e adormeceu ali, como se, finalmente, estivesse seguro. Eu passei a mão nos cabelos dele, olhando para a janela e pensando que aquilo talvez fosse o começo de um recomeço, mas, lá no fundo, eu sabia, eles não iam deixar barato. O pior ainda estava por vir. Quer ouvir mais relatos reais e emocionantes? Inscreva-se no canal e ative o sininho. No dia seguinte, a casa parecia uma fortaleza de silêncio e olhares atravessados. Eu sentia que qualquer movimento errado podia causar uma explosão. Eles tentavam agir normalmente, mas o ar estava carregado de tensão, quase sufocante. A esposa dele me evitava como se eu fosse uma ameaça real. Passava por mim com um olhar frio, como se eu fosse um fantasma que não devia existir ali. E ele, o marido, meu anjo da guarda naquele começo, agora parecia dividido entre proteger a família que construiu e lidar com o filho, que acabava de descobrir ser meu. Meu filho.
Ele estava preso numa tempestade dentro dele. Mister de raiva, confusão e medo. Eu via isso em cada gesto, em cada palavra curta que ele me dirigia. Então, numa tarde, enquanto eu organizava alguns brinquedos no quarto dele, ouvi a porta bater. Ele entrou, de repente, com uma expressão séria que não era comum. Eu não entendo porque tudo tem que ser assim, ele falou, mexendo no cabelo nervosamente. Por que você nunca falou antes? Por que escondeu de mim? E eu, sentando ao lado dele na cama. Eu tinha medo, filho. Medo do que poderia acontecer. Medo de perder você. Medo que não me aceitassem. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, não havia sarcasmo, nem zombaria, só um olhar que implorava por respostas, por explicações. Eu quero que você saiba que eu sempre te amei. Mesmo quando você me chamava de babá. Mesmo quando me ignorava, meu amor por você nunca mudou. Ele ficou em silêncio como se absorvesse cada palavra. Então, de repente, se jogou no meu abraço, como se quisesse se agarrar a algo sólido em meio ao caos. Eu te odeio por ter escondido isso de mim, mas também te amo, mãe. Eu chorei ali mesmo, sentindo o peso de tantos anos, de tantas dores acumuladas, se dissolverem naquele abraço. Mas a luta estava longe de acabar. Eu sabia que a verdadeira batalha seria com eles, menos com o casal que me acolheu, mas que jamais imaginaria abrir mão daquele filho, o que eles consideravam o presente mais precioso. E eu estava decidida a lutar pelo meu direito de mãe, pelo direito do meu filho de conhecer sua origem. Mesmo que isso significasse romper todas as barreiras e enfrentar o mundo contra nós. Os dias seguintes foram uma mistura louca de tentativas de normalidade e pequenas explosões de tensão. A casa parecia um campo minado, onde qualquer passo errado poderia detonar uma briga. A esposa dele não escondia mais sua antipatia. Ela me lançava olhares cheios de veneno e evitava até cruzar comigo nos corredores. Era como se eu fosse uma intrusa, um lembrete constante da vergonha que ela tentava enterrar. Ele, meu anjo da guarda inicial, começou a se distanciar também. Às vezes, eu o pegava me observando de longe, com aquele olhar indecifrável, uma mistura de culpa, tristeza e talvez até arrependimento. E meu filho? Bem, ele se tornou uma tempestade ambulante. Um dia, me chamava para um abraço apertado e sincero. No outro, me ignorava, me chamava de babá inútil, ou simplesmente me evitava como se eu fosse um fantasma. Eu tentava entender, compreender aquela montanha-russa de emoções que ele estava vivendo. Afinal, eu também sentia um turbilhão dentro de mim, menos amor, medo, culpa, esperança, menos tudo misturado. Uma noite, depois que ele voltou da escola, ele entrou no meu quarto e disse: Mãe, por que as coisas não podem ser simples? Porque tem que ser tão complicado? Eu não sabia o que responder. Quem sabia? A vida nunca é simples, não é? A gente só aprende a lidar com a confusão, a dor, a incerteza. Eu me aproximei dele, sentei ao seu lado e disse: Porque as pessoas têm medo do que não entendem, mas a gente vai conseguir, meu amor, eu prometo. Ele olhou para mim, os olhos brilhando, não só de lágrimas, mas de uma força nova, aquela chama de quem está disposto a enfrentar tudo. Naquele momento, eu entendi que o que nos unia era muito maior que todas as mentiras e segredos, que o amor verdadeiro pode nascer até nos lugares mais improváveis. Mas o pior ainda estava por vir, porque a casa onde eu morava não era só um lar, era uma prisão, e eles fariam de tudo para manter o controle. Quem você acha que tem mais direito, a mãe biológica ou quem cria a criança? Deixe sua opinião. Pouco tempo depois daquela conversa, as coisas começaram a piorar. A esposa dele ficou ainda mais fria, mais agressiva. Não escondia mais sua hostilidade. Comentários maldosos, olhares de desprezo e até pequenas humilhações diante de outras pessoas. Você é só a babá. Não tem direito a nada aqui, ela dizia, sorrindo de um jeito cruel. E eu me calava, por medo, por cansaço, por não querer que meu filho sofresse ainda mais. Mas ele, meu menino, ele já começava a questionar tudo, perguntava sobre seu passado,
sobre sua origem, sobre mim. Era como se aquele segredo que carregávamos fosse um peso enorme, sufocante. E então, numa tarde chuvosa, ele veio até mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, por que eles têm tanto medo de você? Por que não querem que eu saiba a verdade? Eu respirei fundo, tentando segurar o choro, porque nem todo mundo está pronto para aceitar a verdade, meu amor. Mas nós vamos enfrentar isto juntos. Prometo. Foi aí que percebi que, apesar do tudo, tínhamos algo muito forte: o amor verdadeiro, que nenhuma mentira ou ameaça poderia apagar. Mas a batalha estava longe de acabar. Eles não iam desistir fácil. E eu estava preparada para lutar até o fim, menos pelo meu filho, pelo nosso direito de sermos mãe e filho. Sem máscaras, sem segredos, o tempo passou. E a tensão na casa só aumentava. Cada dia era um desafio, uma batalha silenciosa. A esposa dele ficou mais implacável, tentando tomar controle de tudo, do meu espaço, da minha vida, do meu filho. Eu aguentava firme, mesmo com o coração partido. Sabia que precisava ser forte por ele, pelo nosso futuro. Mas então veio o pior. Meu filho, que antes só demonstrava confusão e raiva, começou a ficar cruel de verdade. As zombarias viraram provocações constantes. As pequenas ofensas viraram ataques diretos. Ele me tratava com desprezo na frente dos outros, como se eu fosse um objeto. Babá idiota, ele dizia, rindo com os amigos. Ela não é minha mãe de verdade. Cada palavra cortava como uma faca. Mas eu não podia ceder. Tinha que manter a esperança por ele. E numa noite, quando tudo parecia perdido, ele veio até mim, sozinho no quarto. Eu não sei quem eu sou, mas sei que você é a única coisa real que eu tenho. Eu chorei, abracei ele forte, sentindo que, apesar do tudo, nossa ligação era mais forte do que qualquer mentira. Foi o começo da nossa verdadeira luta, menos para reconstruir a confiança, para provar que o amor vence até as sombras mais escuras. Com o tempo, as paredes daquela casa ficaram testemunhas silenciosas de tantas batalhas internas, mas também de momentos inesperados de ternura. Meu filho, mesmo perdido em seus conflitos, começou a se abrir aos poucos. Ele queria entender, precisava entender. Uma tarde, enquanto eu ajudava ele com a lição de casa, ele perguntou de repente: Você acha que algum dia eles vão me aceitar? Mesmo sabendo a verdade? Eu sorri, com o coração apertado, e respondi: Não. Sei, meu amor. Mas sei que a gente vai se apoiar, que isso já é o mais importante. Ele olhou para mim, segurou minha mão, e naquele gesto simples, senti que nosso elo estava ficando mais forte. Por mais que as sombras do passado tentassem nos puxar para baixo, o amor que construímos era uma luz que não se apagava. Ainda tínhamos uma longa estrada pela frente, cheia de desafios e provações. Mas agora, pela primeira vez, eu sentia que estávamos prontos para enfrentá-la menos juntos. Chegou o dia em que nada mais podia ser escondido. O confronto final com eles. O casal que me acolheu, mas também tentou roubar meu direito de mãe. Eles vieram até mim, com olhares frios e palavras duras, tentando me intimidar, dizendo que eu nunca teria o meu filho de verdade, que aquele menino pertencia a eles. Mas eu não tive medo, pela primeira vez. Ergui a cabeça e falei com toda a coragem que eu nem sabia que tinha. Ele é meu filho. Sempre foi. Pode tentar o que for, mas isso jamais vai mudar. Meu filho, ao meu lado, olhou para eles com firmeza, a mesma firmeza que eu sentia. E ali naquele momento, a casa que parecia uma prisão, virou o palco da nossa liberdade. A luta foi dura. As feridas ainda doem, mas hoje eu sei, o amor verdadeiro vence, sempre. Eu virei mãe, babá, mulher menos mais, acima de tudo, virei a guardiã do meu filho. E nada nem ninguém vai nos separar. E essa é a nossa história. Difícil, dolorosa, mas cheia de esperança. Se você acredita que o amor de mãe vence todas as batalhas, deixe seu comentário e espalhe essa mensagem. Juntos, podemos transformar vidas.